Fala, gente, hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Sublime Vazio, a sabedoria temporal dos mestres Zen aplicada às situações do dia a dia. Mas você pode me perguntar, velho, o que é que tem a ver com negócio, o que é que tem a ver com venda? Tem tudo a ver. Passa a passa, eu busco capítulos desse livro. Hoje eu estava lendo esse livro e eu acho bacana, porque você vai se complementando. O que acontece muito no mundo dos negócios, né? O que acontece demais no mundo dos negócios? As pessoas fazem negócios por ego. Na maioria dos casos, você vê pessoas fazendo negócio pela necessidade. E em muitos casos, como você já vê comentar por aí, você vê pessoas fazendo negócios porque quer sair do CLT, mas ainda não se fez o autoconhecimento necessário. E aí também não sabe porque não vende, não sabe porque não está dando certo, enfim. Romantizaram tanto o processo que as pessoas acreditam que é simplesmente chegar lá e colocar o negócio. Tem gente que coloca um negócio de chocolate, é um exemplo bruto, mas para você entender, tem gente que coloca um negócio de chocolate porque gosta de chocolate. Mas tem que falar uma coisa, nem tudo que é hobby para você gera negócio. Então, muita coisa que é hobby para mim, eu não faria negócio, nem faço negócio. Porque negócio precisa ter uma ideia de trabalho. Negócio precisa ser com algo até que você se identifica, mas não é hobby. Em muito raríssimos casos as pessoas vão conseguir fazer dinheiro com hobby. Raríssimos casos. Você pode colocar aí 1% de uma população que tem negócio, de uma porcentagem que tem negócio, consegue fazer negócio com seus hobbies. Mas falando desse livro aqui, cara, ele é maravilhoso. Já se inscreve no canal, muita gente assiste até o final e não se inscreve. Dá esse apoio pra gente, tá? Esse livro ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai buscar fazer você refletir pelo seu interior. E olha que esse livro de hoje não é o melhor livro dele. Até hoje eu busco um livro chamado Sementes de Mostarda. Se você já leu, coloca aqui nos comentários. Porque aí as pessoas vão ter ideia de quão profundo é, independente do que seja Osho ou para você, o quão profundo é o âmago que ele vai filosoficamente e ele transcende as coisas que precisam ser analisadas. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre a verdade. E ele fala sobre a verdade, e isso tem a ver com o negócio de vendas, porque a forma que ele fala de verdade, da verdade, é uma forma bem interessante. Porque a verdade por si só, no fundo, você vai chegar à sua verdade, a verdade daquilo que você experiencia. Ontem no vídeo, ou foi ontem de ontem, eu falei para você que tem coisas que eu vivenciei que vai dar certo para mim, não vai dar certo para você. E tem coisas que você vivenciou que vai dar certo para você e não vai dar certo para mim. Por quê? Porque são experiências, contextos e verdade. O conhecimento ele lhe traz uma verdade, mas ele só pode ser verdade se você vivencia para descobrir a sua verdade. E ele fala num capítulo. Então, no mundo do negócio, a experiência passa a ser a verdade. No mundo dos negócios, das vendas, testar passa a ser a verdade. Porque a verdade ela não pode estar no conhecimento. Então, o professor, ele só pode ser chamado de mestre se ele vivenciar a verdade do que ele ensina. Porque senão, se for conhecimento apenas, ele sabe do conhecimento teórico, mas ele não experienciou a prática disso, porque a prática vai trazer coisas que complementam, porque a teoria é a base. Vamos lá. Você aprendeu, quem foi para a faculdade aprendeu várias coisas na faculdade, mas quando praticou o que aprendeu na faculdade, percebeu que a verdade estava ali na prática, naquelas conclusões que você tomou no mundo do trabalho, no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo das vendas. Foi o que você experienciou que lhe trouxe verdade, que complementou com a teoria. E em muitos casos, muito mais verdades vivenciadas do que aquilo que você aprendeu na faculdade. Tá?
Tem uma outra parte do livro que eu acho muito bacana, que é um capítulo que tem a ver com a verdade também, mas que vem mais pra cá. E nesse capítulo ele fala sobre algo bem bacana, que é... Foi mal, desculpa aqui, pegou a... Que é a parte do... Por que vai acontecer ou ainda não aconteceu. Buguei aqui, mas para falar isso para você. O porquê vai acontecer e porque ainda não aconteceu. Então nessa parte ele conta até uma história, que é uma história bem bacana. Eu me esqueci de marcar aqui para vocês, que é uma história que os monges estavam dormindo e de repente começou a pegar fogo na cozinha. Um dos monges acordou e foi para a cozinha beber água. Quando chegou na cozinha, mais ou menos assim, quando chegou na cozinha, viu fogo, pegando fogo, e ele volta pelo corredor, correndo, chega no quarto e chama o mestre, mestre, fogo, e o mestre levanta, fogo aonde? Fogo aonde? Ele diz, na cozinha. O mestre que estava dormindo volta a dormir e diz para ele antes o seguinte, quando o fogo chegar no corredor, você me chama. E aí muitas pessoas que podem ler esse capítulo falando sobre isso, podem dizer o seguinte, cara, como assim? Tá pegando fogo? E a gente é incentivado a ter ansiedade pelas coisas, incentivado a vivenciar essas ansiedades, vivenciar as coisas que estão por aí como uma vivência importantíssima, como se a coisa você já soubesse. Vivência importantíssima mas como se você já soubesse o final, como se você já soubesse o que vai acontecer. E é isso que ele quer dizer, quando chegar no corredor, perto do quarto, você me chama. Por quê? Porque você não sabe nem se vai chegar no corredor. E o mestre voltou a dormir. E isso quer dizer pra gente muita coisa. Você no mundo dos negócios, das vendas, você não sabe qual é o final das coisas. Mas você quer achar que sabe qual é o final das coisas. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que de fato nem você sabia como queria terminar e terminou de um jeito surpreendente. Você imaginava uma outra coisa. Você imaginava que ia acontecer coisas que sua mente trabalhou, inclusive de forma negativa. E de repente aconteceu algo completamente diferente daquilo que você imaginou. Então, quando chegar ao corredor, quando o fogo chegar ao corredor, você me chama. Tem uma outra parte do livro que ela fala sobre o passeio de Buda com Ananda. E essa parte ela é muito interessante. E aí você vai ficando até o final para você entender o que é que eu quero falar para isso, para o seu mundo, para a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida financeira, enfim. E nessa parte tem um caminho e eles atravessam por um rio e eles chegam a um local depois de dias. Buda vira para Ananda, que era seu primo, mas o seguia, e disse o seguinte, Ananda, pegue o balde e vá buscar água no rio. Ananda se dirige para o rio, volta alguns dias para o local que tem um rio, senta, e quando ele vê o rio, ele vê que o rio está sujo. Daí ele volta, e Buda pergunta por que não trouxe a água. E ele diz o seguinte, o rio está sujo, mestre. E aí, Buda vira para ele e diz o seguinte, volta, senta lá, espera passar. E quando a água estiver limpa, você pega a água. E as pessoas elas estão vivendo tão freneticamente as coisas que elas não conseguem mais entender a sua própria verdade. Lembra que eu falei no início do vídeo? O professor, se ele só souber o conhecimento para passar à frente, ele vai ser apenas um professor.
se ele experienciar, ele pode se tornar um mestre. O aluno que pega o conhecimento um dia pode se tornar um professor, mas ele pode até passar o professor e se tornar um mestre, porque ele vai experienciar o processo do conhecimento teórico que ele teve. E quando ele diz, aí voltando, quando ele diz para Nanda, fica lá até o rio ficar limpo e você pegar a água. E você vai trazer que eu vou estar te esperando aqui. A Nanda voltou, sentou e dias após dias o rio estava ainda sujo. E dias após dias foi limpando. E de repente ele teve a oportunidade de pegar o balde, colocar a água e levar para o mestre. E dá um significado muito forte para a sua vida, por conta de que tudo passa. Aí que você percebe que tudo passa. Nessa analogia dá para entender que por mais conflito que você esteja vivendo, vai passar. Ah, mas demora, é sufocante, é o processo. Por mais situações que você esteja vivendo, vai passar. O próprio ciclo do que você está vivendo aqui vai passar. Em algum momento você vai para uma outra dimensão. Você acreditando ou não, você vai para uma outra dimensão. Em algum momento, e quando eu digo vai para outra dimensão, na sua crença, outra dimensão pode ser apagou tudo, escureceu, acabou. Para outras pessoas pode ser uma outra frequência. Tá tudo bem, eu quero que fique claro, tudo passa. E tudo vai passar como Ananda sentou e esperou a água do rio ficar limpa para levar a água para o mestre. E daí tem outras histórias bacanas que vão complementando o livro. Tem uma história do cara que não conseguia acertar o arco e a flecha. Então é bem legal você comprar um livro como esse, você investir num livro como esse, porque você vai começar a tratar o seu interior. Você vai começar a refletir sobre o interior. Que aqui denomina-se a um ponto comum. Todos os capítulos vão trazendo um ponto comum, que é o ponto dos capítulos que vão tendo dito, que você vai refletindo sobre o soltar. Eu gosto muito da filosofia budista. Eu gosto muito de pegar algumas coisas do estoicismo. Eu gosto muito. Gosto muito de pegar alguns aspectos do budismo e do taoísmo, porque se encontram principalmente na parte do soltar. O soltar com desapego. Então, todos os capítulos do livro, ele vai trabalhar, quando você funde, quando você resume, quando você traz esses aspectos, ele vai trabalhar a questão do desapegar, do soltar das coisas, do sentir o fluxo da natureza para as coisas. O fluxo das coisas. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa muito querida, uma pessoa fantástica, e daí eu falei, e ele me deu uma notícia triste, da morte de uma pessoa conhecida dele, tá? Não minha, dele. E eu digo, cara, é uma coisa que as pessoas não se acostumam, é da vida e não se acostumam. Porque nós não somos criados, né, para o fluxo das coisas. Nós somos criados para o nascimento, para a alegria. Nós somos criados, o ser humano, criado para o apego das coisas. Quando você pega o animal, eu não sei se você já assistiu vídeo de leão, eu gosto muito de vídeo de leão, vídeo de animais, principalmente ele caçando. Tem vídeo, ele expulsando do bando o seu filhote. O seu filhote é como se ele tivesse adolescente, como se ele tivesse expulsa do bando. E tem um vídeo que é muito bacana, que é o leão e a leoa expulsando. E o filhote querendo vir e eles expulsando, até que chega um momento que o leão dá uma carreira no filhote e ele vai embora. Se a gente pega o mundo animal, ele por si só desapega no próprio nascimento. Tem animal que no nascimento ele já desapega, fica independente de tudo. Tem animal que no nascimento, alguns meses depois, é que ele desapega. Nós, como seres humanos, hoje, em muitos casos, tem gente com 40 anos vivendo na saia do pai, da mãe.
Tem gente apegado nas coisas porque as pessoas acharam que amor é... E isso interfere em resultado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Acredito que eu estou com vontade muito de fazer esse vídeo para vocês. As pessoas acreditam que amar, as pessoas acreditam que se doar a outra pessoa é estar dentro da vida das pessoas. Da vida do pai, da vida da mãe, a mãe na vida do filho, da filha, o pai na vida de todo mundo. Isso, pelo contrário, atrapalha o seu processo de crescimento como ser humano. Isso, pelo contrário, atrapalha o seu processo de crescimento emocional, crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento profissional e crescimento financeiro. Atrapalha porque gera uma coisa chamada dependência emocional. Então, quando você lê um livro como esse, você começa a adquirir independência emocional, você começa a querer soltar as coisas. Soltar e desapegar. Por exemplo, pessoas que não fazem mais parte da sua frequência, soltar significa deixar ir. Deixar ir, deixar esfriar as coisas. Quando você tem uma parte do soltar por situações, ou você vai romper de vez, ou você vai deixar o tempo ir apagando as coisas de vez. Sejam pequenas situações de poucos segundos, como coisas que vão se tornar para a eternidade. Como amizades perdidas, negócios perdidos, vendas perdidas. Eu já falei em vídeo que o bom vendedor é aquele que se frustra por 30 segundos. Ou, no mínimo 5, no máximo 30. E aqui nesse livro ele tem várias histórias que conseguem complementar isso. A busca do seu ser. Não vai dar para você sair vendendo, não vai dar para você sair fazendo negócio, por exemplo, se você não tem um autoconhecimento, se você não sabe como funciona o seu ser, se você não sabe como adaptar o seu ser, se você não sabe onde estão as suas próprias fortalezas. Você não sabe nada disso. E onde estão as fraquezas. Se você não sabe nada disso, vai ficar difícil você transformar as realidades que você quer. Então, essa parte do taoísmo, do budismo, ela é muito interessante para mim. Porque ela faz você conectar ser com as coisas que você está vivendo. Ela faz conectar o seu ser com a profissão que você vive. Ela faz conectar o seu ser com os negócios que você faz. Por quê? Porque você funde num propósito só. Você funde numa verdade só. E o que eu vejo são muitas pessoas fazendo negócio por fazer negócio, sem entender o seu próprio ser, sem entender os mecanismos de funcionamento biológico, de funcionamento emocional, de funcionamento psíquico, de coisas que você precisa se questionar para vencer, de crenças que você precisa se questionar para vencer. É o que eu mais vejo, tá? E aí me deu vontade de trazer esse livro por conta disso. Por conta de que, por exemplo, dentro da comunidade network, a gente vai trabalhar isso com vocês. A gente vai trabalhar muitas coisas, muitas indicações, muitas coisas que podem realizar você. Porque não é simplesmente chegar lá e colocar uma coisa ligada ao processo de eu colocar você para fazer o podcast. O podcast vai lhe dar um boom, vai lhe fazer trazer outras pessoas. As conexões que a gente vai trazer, que a gente vai fazer você ser indicado por essas pessoas, como vai fazer também gerar uma nova oportunidade de negócio que talvez não seja o seu próprio negócio dentro da própria comunidade. Isso vai acontecer, mas de fato também tem indicações como livros, tem indicações como outros tipos de indicação que vai fazendo com que você cresça profissionalmente, que vai fazendo com que você gere o resultado que você quer. Porque essa é a intenção de estar dentro de uma comunidade de network. E do bônus vem o bônus da comunidade como o bônus do Vendedor Pro. Como Vendedor Pro, como bônus e os bônus do próprio Vendedor Pro. Então, se você quiser saber mais, tem um link na descrição. Então, vale a pena demais investir nesse livro. Eu ainda não investi no Semente de Mostarda que eu quero investir. Mas todos os aspectos de livros que eu consegui ler do Osho, tem outro dele aqui que eu consegui ler, maravilhoso. Eu acabei trocando, para você ter ideia, eu peguei um livro meu e troquei
para ficar com outro livro do Osho, porque nessas reflexões internas, você começa a perceber o quão profundo é de realidade que em muitos casos você não consegue conquistar por falta dessas reflexões. E daí quando você faz essas reflexões, as coisas mudam, os parâmetros mudam, os objetivos podem ser os mesmos, porém a sua atitude perante a esse objetivo vai ser outra. E daí a transformação é contínua, porque é o que eu sempre digo, o conhecimento precisa ser específico para o que você faz e precisa ser lateralizado para o que você tem que evoluir como ser humano. Então o meu conhecimento específico está dentro dos negócios que eu faço, mas os meus conhecimentos lateralizados me transformam como ser humano ao ponto de inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, ou ao ponto de me fazer buscar outros tipos de níveis de conhecimento para trazer a verdade que eu preciso trazer. E a verdade eu só posso trazer com as experiências que eu vou vivenciando, não com as coisas que vão me dizendo, porque o livro vai me dizer alguma coisa, mas eu vou experienciar para saber se é verdade. E daí eu vou encontrar a minha verdade, que pode bater com o livro, que pode ser uma outra coisa, ou que pode ser ao contrário, porque é a minha experiência. E não quer dizer que a minha experiência seja verdade. A minha experiência é uma parte de um mapa. Não quer dizer que é o território inteiro, é uma parte de um mapa. Porque para outra pessoa a experiência vai ser muito válida. E é legal a gente debater sobre isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E que você possa ler esse livro. Se você já leu, fantástico. Certo? Conte comigo no mínimo para frente. É derramos. Valeu. Tchau, tchau.